Vamos então aqui ao conto Entre Santos, é o conto número 2 do Machado de Assis, no livro Várias Histórias, publicado em 1896. E aqui a gente tem um conto que é, ao mesmo tempo, um conto extraordinário, metafísico, eclesiástico. A gente vai ter aqui um narrador em primeira pessoa, que no caso é um padre velho, só que ele vai contar algo que aconteceu com ele quando ainda era capelão. Reparem, quando eu era capelão de São Francisco de Paula, abre parênteses, contava um padre velho, fecha, aconteceu-me uma aventura extraordinária. Reparem que a gente tem aqui um entre parênteses ali, um tanto estranho, né? Mas enfim, a gente tem então um narrador em primeira pessoa, que era capelão na época, e ele disse que morava ali perto da igreja e foi se deitar porque já era noite. Nunca me recolhi tarde que não fosse ver primeiro se as portas do templo estavam bem fechadas. E aí esse capelão vai dar uma olhada ali, enfim, né, ver se as portas da igreja estão fechadas, só que ele vê uma luz que está passando por debaixo das portas. E claro que ele fica assustado ali, ele quer ver se tem alguém ali para pedir ajuda, não tem nenhuma guarda, não tem ninguém ali, né? Enfim, fiquei num adro, no pátio ali, sem saber o que fizesse. A luz, sem ser muito intensa, era fixa e igual, não andava de um lado para outro, como seria a das velas ou lanternas de pessoas que estivessem roubando. Ou seja, aquela luz ali fica um mistério, porque é uma luz que não é de alguém caminhando de um lado para outro, por exemplo, ou de algum ladrão, certo? E aí o que vai acontecer? O narrador diz: fui até a minha casa buscar as chaves da sacristia. O sacristão tinha de passar a noite em Niterói. Benzi-me primeiro, abri a porta e entrei. E aí o capelão, ele tá levando uma lanterna, ele vai entrando, pé por pé, sem fazer muito barulho, só que ele vê uma porta aberta. E aí ele entra, deixa a lanterna num canto e vai espiar o que está acontecendo ali. Na igreja a luz era a mesma, igual e geral e de uma cor de leite que não tinha a luz das velas. Então a luz é estranha. Ouvi também vozes que ainda mais me atrapalharam, não cochichadas nem confusas, mas regulares, claras e tranquilas, à maneira de conversação. Não pude entender logo o que diziam. Ou seja, ele ouve que tem gente conversando ali, mas não consegue entender ainda. E aí o narrador, esse capelão, né, que hoje é padre, mas está narrando algo que aconteceu quando ele era capelão, ele pensa que essa conversa aí só pode ser conversa de gente morta, porque, como naquele tempo os cadáveres eram sepultados nas igrejas, imaginei que a conversação podia ser de defuntos. Só que o capelão vê o quê? Daí o narrador vê o quê? Vi então uma coisa extraordinária. E o que que é? Dois dos três santos do outro lado, São José e São Miguel, tinham descido dos nichos e estavam sentados nos seus altares. Reparem que a gente tem uma personificação aqui, né, dos santos, que a gente pressupõe que, enfim, sejam de gesso ali, né, e descem, se personificam, descem dos nichos, da base onde eles estavam, né, e acabam sentando nos altares. E claro que o narrador fica todo arrepiado ali, acha que até tá ficando louco, né? E quando ele olha para o outro lado, o que ele vê? Vê a mesma coisa, São Francisco de Sales e São João descidos dos nichos, sentados nos altares e falando com os outros santos. E aqui a gente tem basicamente, né, o título do conto. O narrador está entre santos, só que os santos agora, enfim, né, estão humanizados ali. Não são só um símbolo de gesso. O que o narrador diz? Mas se tudo isso era espantoso, não menos o era a luz, que não vinha de parte nenhuma, porque os lustres e castiçais estavam todos apagados. Então esse clima de aventura extraordinária mesmo. E o capelão, aos poucos, ele vai perdendo o medo, vai ali ouvindo a conversa dos santos. E claro, de novo, né, retoma o título, o capelão está entre santos, o narrador está entre santos ali. E o que os santos estão conversando? Eles inventariavam e comentavam as orações e implorações daquele dia. Todos eles, os santos, terríveis psicólogos, tinham penetrado a alma e a vida dos fiéis. Ou seja, aqui, né, aquela ideia de análise psicológica que é a partir agora dos santos. E quais os casos que estão comentando ali? Reparem, tinham já contado casos de fé sincera e castiça, outros de indiferença, dissimulação e versatilidade. Nem todos que ali iam à igreja levavam o coração puro. Então tem muita falsidade também.
e como eles conseguem penetrar na alma, eles conseguem ver, né, quem está ali de coração, quem está ali puro, quem está ali fazendo uma farsa, dissimulando. E aí o São João Batista diz que, enfim, já está perdendo a fé nos homens, tá descrendo dos homens, né? E aí o São José vai começar a contar um caso, o caso de uma mulher que é adúltera e que vem ali na igreja, foi ali na igreja, né, pedir perdão, mas ela não consegue. Pode ser, atalhou São José, mas não há de ser mais interessante que a adúltera que aqui veio hoje prostrar-se aos meus pés. Vinha pedir-me que lhe limpasse o coração da lepra da luxúria. Brigara ontem mesmo com o namorado, que a injuriou torpemente e passou a noite em lágrimas. De manhã, determinou abandoná-lo e veio buscar aqui a força precisa para sair das garras do demônio. Começou rezando bem, cordialmente, mas pouco a pouco viu que o pensamento a ia deixando para remontar aos primeiros deleites. Ou seja, né, ela não consegue se concentrar, aquilo ali não vem da alma mesmo, né? Então ela não consegue, basicamente, limpar o coração da luxúria, né? E o que diz São José? As palavras paralelamente iam ficando sem vida. Já a oração começa a arrefecer, né? Era morna, depois fria, depois inconsciente. Os lábios afeitos à reza iam rezando, mais por costume, mas a alma, que eu espiava cá de cima, essa já não estava aqui, estava com o outro, com o amante, porque ela é uma adúltera, né? Afinal, persignou-se, fez o sinal da cruz, levantou-se e saiu sem pedir nada. Ou seja, aqui um caso de simulação, né? Enfim, de pouca fé também, né? E aí o São Francisco de Sales diz que tem um caso melhor para contar, que é talvez o caso que se cai num vestibular, é esse que vai ser abordado, né? Calaram-se todos, inclinaram-se os bustos, atentos esperando. Aqui, diz o narrador, fiquei com medo. Lembrou-me que eles, que veem tudo o que se passa no interior da gente como se fôssemos de vidro, bem podiam ter me lido já algum pecado ou germen do pecado. Só que aí o São Francisco de Sales começa a falar, ó, qual é o exemplo que ele vai citar ali do dia, né? Tem 50 anos o meu homem, disse ele, a mulher dele está de cama, doente de uma erisipela na perna esquerda. Há 5 dias vive aflito porque o mal agrava-se e a ciência não responde pela cura. Ou seja, é um cara que tem 50 anos, que tem o nome de Sales, que vai ali pedir então, né, enfim, uma cura por São Francisco de Sales. Ele está com uma mulher de cama, a ciência, o hospital, enfim, né, os médicos não dão cura e ele vai agora, enfim, pedir para a questão da religiosidade. O que diz o São Francisco de Sales? Ninguém acredita na dor do Sales. E aí o São Francisco de Sales ele explica, ó, esse homem tem o mesmo nome que eu, né? Ninguém acredita que ele ame outra coisa que não seja o dinheiro. Nem faltou quem acreditasse que ele gemia antecipadamente, não pela morte da mulher, mas pelos gastos da sepultura. Então reparem, né, aqui esse Sales é extremamente pão duro, avaro, né? E aí reparem, o São Francisco de Sales diz, né, esse Sales é usurário e avaro, e não nego. Ou seja, gosta do dinheiro e é extremamente pão duro. Não tem filhos, a vida que leva é sórdida, come pouco para não morrer, pouco e ruim para não gastar. A família compõe-se da mulher e de uma preta escrava, comprada com outra escrava há muitos anos e as escondidas por serem de contrabando. Ou seja, né, tem 2 escravas ali, e uma, enfim, nem se sabe se ele pagou por ela mesmo e tudo mais, né? E a questão de ter comprado no contrabando para pagar, de repente, menos, né? E reparem que a outra escrava traz essa ideia do Sales ser um cara muito pão duro mesmo, ó. Tanto que uma das escravas morreu, o que ele fez? Fez enterrar a escrava como pessoa livre e miserável, para não acudir às despesas da sepultura. Pouca sociedade, não recebe muita gente, nenhuma recreação de família para não gastar. Ouve e conta anedotas da vida alheia porque é regalo gratuito, ou seja, é de graça, tá? E aí o São Francisco de Sales está contando a história sobre esse Sales pão duro. A mulher deste Sales é amada deveras, de verdade, pelo marido. Sales ama a esposa e ele está abatido e desvairado com a ideia de perder a esposa. E o que o Sales pão duro, avarento, usurário, o que ele vai fazer? Vendo que a esposa está morrendo, os médicos não dão uma cura, ele se pega com Deus. Pensou em nós,
E especialmente em mim, diz o São Francisco de Sales, que sou o santo do seu nome. Só um milagre podia salvá-lo. Determinou vir aqui na igreja, ele mora perto e veio correndo, tá? Bom, e aí o São Francisco de Sales diz que viu ele entrando, esse Sales, cheio de esperança e tudo mais, né? E aí o São Francisco de Sales diz que agora que os santos têm que prestar atenção que para ele o que ele vai contar agora, né? E o que diz o narrador? A narração do santo São Francisco de Sales foi tão longa e miúda, a análise tão complicada que não as ponho aqui integralmente, mas em substância. O resumo, né? Volta o São Francisco de Sales a dizer: quando pensou em vir pedir-me que intercedesse pela vida da esposa, Sales teve uma ideia específica de usurário, a de prometer-me uma perna de cera. Ou seja, a ideia, né, de troca uma coisa pela outra, certo? Ou seja, São Francisco de Sales, tu cura a minha esposa e eu te dou uma perna de cera, que era comum fazer essas promessas, né? E, enfim, e não foi só a usura que falou, mas também a avareza. Só se quer de coração aquilo que se paga a dinheiro, disse-lhe a consciência pela mesma boca escura. E aí o São Francisco de Sales, lembrando, ele está lendo a alma profundamente esse Sales aí. E sabe o que esse pão duro do Sales está pensando. E aí perguntam, né, o São José pergunta para o São Francisco de Sales, ao menos esse Sales tem alguma religião, né, por ter vindo para cá, para a igreja. E o São Francisco de Sales diz, alguma tem, mas vaga e econômica. É certo que ele teme a Deus e crê na doutrina. Bom, pessoal, e aí eu coloquei aqui, né, se vocês colocarem hoje aí no Google, perna de cera para pagar promessa, reparem, né, isso aqui, algo muito comum, tá? Mas tem que pagar. Bom, aí esse Sales acaba se ajoelhando, ele vai rezar, porque a mulher ia morrer, ia morrer, ia morrer, e repetia a palavra sem sair dela. A mulher ia morrer, não passava adiante. Ou seja, o que não passa adiante? Ele tinha pensado em fazer uma promessa, né? Ou seja, se ela ficar boa, eu dou uma perna de cera para a igreja, mas vou ter que comprar essa perna de cera. Então, ele fica ali, a mulher ia morrer e ele não consegue dizer que vai pagar a promessa. A promessa não sai. Afinal, saiu o pedido. A mulher ia morrer, ele rogava-me, ou seja, rogava a São Francisco de Sales que a salvasse, que pedisse por ela ao Senhor. A promessa da perna de cera, porém, é que não acabava de sair. Então não sai a promessa. Por quê? Porque ele é pão duro. Né? Como se a avareza ali, né, o pão durismo calasse a boca desses Sales. A boca ia dizendo algumas coisas soltas. Deus, os anjos do Senhor, as bentas chagas, palavras lacrimosas e trêmulas. Só a promessa da perna é que não saía, porque custa dinheiro, né? E aí esse Sales se lembra da mulher que está morrendo e aí pede para o São Francisco de Sales, ó, pedi-me que intercedesse por ela, que a salvasse. Porém, aqui o demônio da avareza sugeria a ele uma transação nova, que lhe salvasse a mulher. Mas ele não cita a perna de cera. Ele troca pelo quê? E prometia 300, não menos, 300 Padre Nossos e 300 Ave Marias. Reparem que o Sales é tão pão duro que ele não usa agora a troca religiosa, né? Se a mulher ficar curada por uma perna de cera, porque custa dinheiro. Troca por orações que não custam dinheiro. E aí ele pensa, né? 300 Padre Nossos e 300 Ave Marias. Foi subindo, chegou a 500, a 1000 Padre Nossos e a 1000 Ave Marias. E a gente já está finalizando aqui o conto, né? A palavra saía dos Sales mais rápida, impetuosa, já falada 1000, 1000, 1000 Padre Nossos e 1000 Ave Marias. E aí, claro que os santos começam a rir desse caso que o São Francisco de Sales conta, né, de uma pessoa extremamente pão dura. E aí o que diz o São Francisco de Sales? Vamos lá, podeis rir à vontade, concluiu São Francisco de Sales, certo? E os outros santos riram efetivamente, mas de um riso modesto, tranquilo, beato e católico. E como é que termina o conto aqui? O que o narrador diz? Depois eu não pude ouvir mais nada. Caí redondamente no chão. Quando dei por mim, era dia claro. Não é mais noite. Corri a abrir todas as portas e janelas da igreja e da sacristia para deixar entrar o sol, o inimigo dos maus sonhos. Ou seja, pode ter sido sim aqui, né, um pesadelo do capelão,
porque traz essa ideia, né, de um conto, de uma aventura extraordinária, é uma coisa meio onírica, né, pode ser sim sobre um sonho, até porque se passa na noite, tá? E aqui, claro, né, a gente tem essa questão de uma profunda crítica aí sobre os devotos, né? E o que eu botei aqui é que eu achei de curiosidade, né, que o conto diz na internet, eu fui atrás e não achei, mas o que está dito ali é que esse conto do Machado saiu 10 anos antes no jornal Gazeta de Notícias. Apesar de eu futricar no site memoria.bn.br, pegar lá os jornais Gazeta de Notícias de 86 e não achar esse conto, tá? Mas vi que saiu realmente num suplemento literário do jornal Correio da Manhã em Lisboa em 1886. Só que detalhe, o começo era diferente, né? A versão do conto do Machado que saiu em Portugal era de um sacristão em primeira pessoa que depois vira um advogado, certo? E aí depois o Machado, não sei por que cargas d'água, acaba mudando, né? Que é um sacristão que acabou virando um padre, certo? E é esse narrador nosso aqui, certo? Inscrevam-se no canal Leituras Obrigatórias aí, pessoal, e bom estudo!